Olá a todos. Eu sou Patrícia Pedrosa, docente do curso de Artes Visuais de Gravura da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa é a disciplina História e Teoria da Gravura e hoje nós vamos receber o artista Gioviana, que vai falar da trajetória dele para a gente. Tá. Opa, boa tarde, tudo bom? Como ela me disse, eu sou Gioviana, eu sou artista, gravador, pintor, várias coisas, bom, trabalho com artes plásticas e eu tenho uma longa formação de gravura, em várias técnicas de gravura, né? Somente a única gravura que eu não trabalhei assim tanto foi a litografia. Mas tenho trabalhado muito com gravura em metal, estilo, serigrafia. O meu percurso ele começa em Belém do Pará, nos anos 80, em 1980. Eu já estava fazendo cursos de arte, de desenho, sobretudo pintura. E eu fui, por curiosidade, fazer um curso de gravura nos projetos da Funarte que existiam nos anos 80. Existiam os projetos da Funarte onde eles levavam artistas, gravadores, sobretudo gravadores, para dar cursos em vários lugares, né? Eu sou natural de Belém do Pará. E então chegou esse rapaz lá para dar um curso de gravura, de estilogravura, e ele era um gravador de cordel, né? Eu fazia gravura em cordel. E enfim, rapidamente a gente formou um grupo de gravura lá em Belém. Nós editamos um livro de gravura, foi o primeiro grupo de gravura que teve lá. E foi editado um livrinho na época, né, com a produção desse grupo. E eu sempre vinha aqui no Rio de Janeiro de férias, mas sempre vinha com outra, mais como turista do que como artista, porque eu ainda não era artista na época. E depois que eu fiz esse curso de gravura, eu já vim no Rio de Janeiro com outras intenções, né, de procurar museus. Eu vim aqui e comprei vários livros da Faiga, né, aquele livro da Faiga, Criação e Processo de Criatividade e Processo de Criação, né? Então daí começa já todo, aí eu fui picado pela gravura, começa todo o meu trabalho em gravura. E nessa vez, numa dessas vezes que eu vim aqui em 82, eu fui visitar museus, enfim, ver as coleções de gravura, e fui no Museu de Belas Artes. E conversei com os caras lá do Belas Artes, os rapazes que trabalham por lá, né? E conversei com um deles e falando que que fazia gravura. Ele disse: você sabia que abria um gabinete de gravura aqui? Ele acaba de ser criado um gabinete de gravura aqui no Rio de Janeiro. O primeiro gabinete de gravura do Rio de Janeiro acaba de ser criado aqui para abrigar a coleção de gravuras do museu. Aí eu disse: Ele disse: quem é que toma? Quem é o diretor? Eu disse: olha, quem é o diretor é o Carlos Martins. Aí eu perguntei: a que horas ele chega? Aí ele falou: olha, chega de manhã aqui, por volta das 9 horas. Aí outro dia de manhã eu estava lá com minhas gravuras na porta esperando por ele. E, enfim, aí abordei Carlos Martins, conversei com ele, subi, ele me mostrou as gravuras do acervo e mostrei minhas gravuras para ele. E ele me falou assim: olha, vai lá no MAN, que tem curso de gravura, e procura a professora Lena Bergstein, conversa com ela, vai mostrar teu trabalho para ela, que é muito amiga minha, e ela vai ficar curiosa de ver teu trabalho. Eu disse: legal, tudo bem. Porque eu morava em Belém do Pará, lá a gente tinha, apesar de Belém do Pará ter morado lá um dos maiores gravadores brasileiros, que foi o Guild, né? Oswaldo Guild, ele morou em Belém, o pai dele era botânico, né? E foi abrir um museu lá, o Museu Botânico lá de Belém. E lá a gente não tinha conhecimento nenhum da obra do Guild, quase, não tinha museu, não tinha obras dele na cidade. E aí então, quando eu cheguei aqui, eu fui lá no MAN, conversei com a professora, mostrei meus trabalhos, conversei com a Lena, ela perguntou assim para mim: por que você não está trabalhando aqui com a gente? Eu digo: porque eu moro em Belém, eu tenho trabalho lá, eu tenho meu ateliê de serigrafia lá. Eu tinha um ateliê de serigrafia que eu imprimia camisas, né, para todos os movimentos sociais lá de Belém, era eu que imprimia as camisas de lá. E ela disse: por que você não está trabalhando aqui com a gente? Eu digo: bom, porque eu tenho um trabalho lá. Mas o que é que está faltando? Larga o teu trabalho e vem para cá. Aí eu disse: sério?
Ela disse, sério, eu te dou uma bolsa para você vir trabalhar aqui com a gente. Tá bom, então me espere. Eu fui em Belém, vendi minha moto, vendi meu ateliê e vim para o Rio fazer gravura. Aí aqui eu fiz fazer gravura no MAN e no Parque Lage. Então eu fiz do Parque Lage com a Ana Carolina, e no MAN eu fazia com o Alex Gama, com a Sandra Santos e com a Helena Bergstein. Eu me inscrevi em todos os cursos, assim. Mas a minha intenção era de ficar um ano somente no Rio de Janeiro, né? E levar depois para lá e continuar o trabalho lá com o nosso grupo de gravura. Mas aí, nesse tempo, nesse final desse ano, assim, aí surgiu uma oportunidade. Eu trabalhava com a Ana Carolina lá, imprimia um pouco gravura dela, já umas estilos, já imprimia estilos da Sandra Santos nessa época. E nessa época surgiu, a Ana me falou, olha, surgiu um trabalho aí, não sei se você te interessa, tem um trabalho de assistente lá no ateliê do Sesc da Tijuca. Eu disse, claro, me interessa, eu estou sem dinheiro, acabou já meu dinheiro, né? O dinheiro que eu tinha trazido já acabado. Eu disse, me interessa. Aí eu fui ser funcionário do Sesc, fui trabalhar no ateliê de gravura do Sesc. O ateliê de gravura do Sesc eu trabalhei lá até 89. Foi um bom período, né? Foi um período super bom do ateliê de gravura do Sesc lá. Nós fazíamos um evento lá que era o Domingo Arte, onde nós fazíamos uma exposição. E não era bem uma exposição, que era uma exposição que a gente fazia meio que com varal, era um varal, assim, né? A gente colocava uns fios lá fora. Não sei se vocês já foram no Sesc da Tijuca, no ateliê, né? Tem aquelas pilastras que colocavam os varais, assim, e expunha as gravuras ali. E expunha gravuras ali, mas a gente expunha gravuras ali da Ana Letícia. Nós trouxemos lá o Ana Letícia, o Sclia, o Livio Abramo, a Faiga, o Rubem Grilo, Marília Rodrigues, né? Newton Cavalcante. Todos esses artistas vieram lá fazer gravura nessa época. Então eu tive contato com todo esse pessoal, né? Com todos esses artistas, porque eu fui no ateliê deles e ajudar a escolher a gravura, embalar as gravuras, trazer as gravuras, enfim, organizar tudo isso. Que era a coordenadora que organizava todo o projeto. E, paralelamente à exposição, havia uma entrevista com cada artista. Né? Cada artista dava um depoimento que era recolhido por um crítico de arte chamado Adamastor Camará, e ele recolheu todos esses depoimentos, que culminaram num livro organizado pela Maria Luísa Távora, pela doutora Maria Luísa Távora, que culminou num livro que se chama A Gravura Brasileira, editado pelo Sesc da Tijuca, né? Que é um livro é um dos livros mais importantes atualmente sobre a história da gravura brasileira. São 3 volumes, são três volumes. E enfim, eu trabalhei nesse tempo com eles lá, mas ao mesmo tempo que eu conhecia, que eu trabalhava lá no Sesc, eu comecei a trabalhar também como impressor, que é uma atividade que eu já vinha fazendo antes, na época do MAN. Então, na época do MAN que eu estava lá, eu já trabalhava um pouco de assistente do Dionísio Del Santo, que era um artista que fazia serigrafia, um gravador muito conhecido que fazia serigrafia. E imprimindo também gravura já para Sandra Santos, para alguns artistas lá, nessa época. E quando eu comecei a trabalhar no Sesc, que eu tive contato com todos esses gravadores, muitos deles precisavam de impressores também já para trabalhar, né? E a primeira pessoa que eu fui ser impressor, que eu fui imprimir gravura, foi a Edith Bering, que é a grande dama da gravura brasileira, né? Que trouxe a gravura, que trouxe o Friedlander para dar os cursos de gravura no MAN e que foi uma das criadoras do ateliê do Museu de Arte Moderna. E eu mantive essa atividade de impressão, né, de impressor para esses artistas. Então, nessa época, eu fui impressor da Marília Rodrigues, principalmente da Marília Rodrigues, da Edith Berg, da Sandra Santos, e de vários outros que imprimiam, essas com mais regularidade, né? Os outros eram impressões assim, mais pontuais. Assim. E continuei com todo esse trabalho, basicamente de impressão e, paralelamente, fazendo o meu trabalho em gravura. E depois disso eu fui já trabalhar um pouco mais no Parque Lage,
Passei a dar uns cursos lá de gravura em metal, junto com o Jean Guido Bonfante, que é um professor de desenho lá no Parque Lage, e que é um grande gravador, né? Que ele vem de uma geração muito importante da gravura brasileira, né? De uma gravura bem expressionista, com ponta seca, de um trabalho super forte, né? O trabalho dele em gravura, bem marcante o trabalho dele na gravura brasileira. E continuei trabalhando gravura, e até que um dia a Ana Letícia me ligou que... Não, ela não, o Armando Matos, que nessa época, eles estavam... Isso foi em 92, por aí, eles estavam voltando à atividade no Museu de Arte Moderna, porque o Museu de Arte Moderna ele teve 3 períodos, o ateliê de gravura. Ele teve o primeiro período, que foi o período da Edith Bering, né? Da Faiga, que deu o curso também lá. Depois ele fechou de outros artistas que passaram também por lá, vários, né? Rossini Pérez, todos eles deram curso por lá. Depois o ateliê de gravura do Mani fechou, e ele veio já abrir no começo dos anos 80 com o Bloco Escola, que atualmente eles transformaram naquela extensão do museu, embaixo onde tem o restaurante, ao lado do restaurante ali. E o Bloco Escola, nessa época lá do Museu de Arte Moderna, era um dos espaços mais importantes de ensino de gravura e de pintura daqui do Rio, né? É onde os artistas mais importantes estavam dando aula lá, e no Parque Lage. Eram os 2 lugares mais importantes, assim. E o ateliê de gravura do MAN, nessa época, ele funcionou junto com as outras atividades, né? Ele funcionou um longo período, que eu não sei exatamente, acho que até o final dos anos 80, 87, por aí, se eu não me engano. Então ele fechou nessa época o ateliê de gravura, e ele já veio abrir o ateliê de gravura novamente na gestão do Marcos Lontra no MAN. Na gestão do Marcos Lontra, ele veio abrir o ateliê de gravura, e quem era o coordenador de gravura era o Armando Matos. E aí o Armando me ligou, dizendo que a Ana Letícia ela tinha me indicado para ser professor de gravura lá do MAN, nessa época, né? E aí eu fiquei sendo professor de gravura e metal lá do museu do ateliê lá do MAN até 97. Que aí em 97 eu fui para a França, e lá na França que eu fui fazer o meu DMA de gravura na Escola Superior Estienne, que é uma escola especializada em artes gráficas. E eu fiz a minha formação lá, o resto da minha formação lá. E lá na França eu continuei a trabalhar com gravura, continuei a expor por lá. Tive muita sorte, porque quando eu trabalhava como impressor de gravura aqui, a última pessoa com quem eu trabalhei como impressor de gravura foi a Faiga Ostrover. E quando eu fui para a França, a Ana Letícia ela tinha me dado uma carta para entregar para o Pisa, para me apresentar para ele. E quando eu cheguei lá, logo que eu cheguei lá, um ano depois, a Faiga fez uma exposição. A última exposição dela lá na França. Que ela faleceu no ano seguinte. E eu fui na exposição dela, eu estava conversando com ela, né, lá, e o Pisa aparece. E aí ela me apresenta para o Pisa. Aí eu falo, puxa, Pisa, desculpa, a Ana Letícia me mandou entregar uma carta para você aqui, para me apresentar para você, mas você me desculpa, eu não fui te procurar, porque eu sei que todo mundo que chega aqui vai te procurar, e eu não queria te incomodar, né, ser mais um cara aí que vai lá bater na tua porta e te incomodar, então você me desculpa de eu não ter te procurado. Aí ele disse, não tem problema, vem lá em casa. Aí eu fui na casa dele, levei umas gravuras, né, para ele olhar, e ele olhou as gravuras e me falou assim, olha, eu vou te dar um endereço, amanhã tu vai procurar essa pessoa, que é a pessoa que edita minhas gravuras na França. Porque lá na França, na Europa, né, tem os editores de gravura, geralmente são ateliês de gravura, ou são mecenas que eles
pegam a gravura de um artista, eles editam, eles pagam toda a tiragem, né? Digamos 100 cópias, e desses 100 cópias eles pagam a porcentagem do artista e essa outra porcentagem eles jogam no mercado para vender. E tem muitos ateliês, tem muitas galerias de gravura, né? Então eles espalham essas gravuras nessas galerias. E tem esses mecenas e tem os ateliês de gravura, que são os próprios ateliês de gravura, que são muito conhecidos lá, que editavam as gravuras, né? Que editavam gravuras de Picasso, do Alexins, que editavam gravura de todos esses artistas. E esses ateliês também, eles trabalham dessa mesma forma. Eles trabalham com artistas, eles fazem tudo para o artista, eles têm impressor. Os ateliês têm tudo lá dentro, né? Tem impressor, tem o cara que entinta, tem que prepara papel, enfim, tem tudo, tem toda a estrutura. E eles convidam o artista vai lá, faz a edição dele, só vai lá depois assinar. E aí existem várias formas, né, de trabalho. Existe uma forma que é a divisão da edição, e tem outras que eles pagam, eles compram a edição do artista. E aí o Pisa me disse, olha, vai lá e procura essa minha editora aqui, que edita minhas gravuras, e fala que fui eu que te mandei. Eu liguei para ela, fui lá e digo, bom, se ele mandou é porque ele gostou do meu trabalho. Aí eu fui lá falar com ela e passei a trabalhar com ela. E passei a trabalhar com ela, e depois ela me comprou várias gravuras, vendeu gravuras minhas, organizou exposições minhas. E eu mantive depois, por isso eu mantive uma relação muito próxima assim com o Pisa nessa época que eu estava lá na França. E ele começou a me chamar para participar de exposições, me chamou primeiro com gravura, né? Me chamou para participar com exposições assim, mostrando gravuras. Eu participei de dois salões lá que trabalhavam só na parte de gravura. E tinha um que era um salão de arte contemporânea, né? Que era mais aberto a todas as técnicas. E aí eu falei para ele, já no segundo, disse, olha, Pisa, eu não estou muito afim de participar com gravura, não. Dá para participar com uma outra coisa? Porque eu estou fazendo umas experiências aí com gravura e pintura, misturando gravura com pintura. E ele disse, você coloca o que você quiser, agora só comunica o organizador, porque ele vai querer ver o teu trabalho antes de aceitar, né? Eu fui lá, mostrei, o cara aceitou, e aí eu ganhei o primeiro prêmio de pintura. Aí eu acabei ganhando o primeiro prêmio de pintura nesse ano, que foi em 2000. E a partir daí começou, eu participei, né, de várias exposições, fazendo várias coisas. Mas, nesse mesmo período, eu tive que voltar para o Brasil com a minha esposa, né, porque minha esposa é francesa, ela tinha que voltar para o Brasil para trabalhar aqui. E aí eu voltei para Campinas. E quando nós chegamos em Campinas, eu ficava um pouco longe para ir trabalhar em São Paulo, fui trabalhar com o pessoal do Piratininga lá, que eu conheço, do ateliê Piratininga, e comecei a pegar umas edições de gravura de São Paulo também, do pessoal lá em São Paulo, para fazer tiragens de impressão. Eu já havia impresso as gravuras da Renina Katz e algumas do Amilcar, né, do Amilcar de Castro. E como eu estava em Campinas, eu digo, bom, aí eu soube que tinha o ateliê de gravura da Unicamp, que é um ateliê muito ativo, né, o ateliê de gravura da Unicamp. Eles têm um movimento de gravura muito bom lá, muito importante, liderado pela professora lá, coordenadora do ateliê de gravura lá da Unicamp, que é a Lígia Eluf, né? Que é a Lígia Eluf, o trabalho dela é muito importante. Ela, com o Márcio Périgo e a Luiz Weiss, são os 3 professores lá da Unicamp. Aí eu fui falar com ela lá e ela falei do meu interesse em trabalhar lá, mas como é um ateliê fechado para alunos, né, que eu não era aluno, ela disse, me manda um projeto de pesquisa. Então, aí eu mandei um projeto de pesquisa para ela, dentro já de umas coisas que eu estava fazendo em gravura, que eram umas coisas assim, que tempos depois, já nos anos 2000, mais ou menos por aí, é um movimento que veio da Espanha, isso, assim, veio lá do lado da Espanha, isso, que era o que eles chamavam de gravura não tóxica, né?
que é um movimento que se fazia muito lá na Europa, depois se fez bastante no México. E a gravura não tóxica, o princípio é você eliminar todos os produtos tóxicos da gravura, uma coisa super difícil já, né? Porque já tem que eliminar o ácido, depois tem que eliminar o varsol, né? Então, apesar de eu fazer essa técnica de eles chamarem gravura não tóxica, tem até um livro, eu posso te emprestar. Eu sempre chamava gravura menos tóxica, né? Porque a gravura não tóxica é meio difícil, né? Até mesmo porque existiam uns produtos assim que eram menos tóxicos. Por exemplo, o Varsol era feito com casca de laranja, essas coisas, né? Mas eram produtos super caros. Você não vai pagar o triplo do preço do Varsol para limpar uma placa, né? E aí, então, eu já estava trabalhando um pouco, né, nessa área, não com produtos, mas em busca de novos materiais na gravura. Porque eu buscava assim materiais que pudessem substituir o cobre, que pudesse substituir o ácido. Porque o ácido eu já havia retirado assim do meu trabalho, eu já havia retirado o ácido da minha vida assim, o ácido da gravura, já havia retirado assim nos anos 80, quando eu trabalhava de impressor. Porque como eu trabalhei para a maioria dessa galera aí, desses artistas dessa geração aí, da Marília Rodrigues, assim, enfim, e que muitos deles eu trabalhei na casa o dia todo lá imprimindo, eu percebi que vários desses artistas, eles tinham problemas assim ou uma sinusite crônica, ou um problema de pulmão, ou coisas assim, pelo fato de ficarem respirando ácido todo dia, né? O que nos ateliês a gente acha que é uma coisa simples, não, tudo bem, eu faço isso todo dia, estou acostumado, mas na verdade o efeito vem depois, né? Sobretudo para os olhos, assim, olhos e respiração. E quando eu percebi isso, aí eu já disse, opa, não quero isso não, né? Já é uma coisa a eliminar no meu trabalho. E aí eu passei para a xilogravura, comecei a fazer a xilogravura. E fiquei fazendo só xilogravura durante um tempo. E depois eu senti a necessidade da impressão, da prensa, porque eu trabalhava imprimindo, né? E eu comecei a fazer uma série de pesquisas em gravura, já dentro dessa linha, né? Porque também o problema é que, na gravura, o problema é que, às vezes, a técnica não acompanha o teu raciocínio. Porque a técnica é mais lenta, né? Ela não acompanha o teu raciocínio. Então, na gravura, você já tem as etapas, né? Você não tem... Eu prefiro, às vezes, na gravura, uma técnica direta, porque ela te capta o teu movimento mais rápido, né? Você coloca a expressão muito mais forte ali numa linha, né? Enquanto que você, às vezes, quando vai fazer uma água-tinta, e sobretudo se é uma água-tinta muito elaborada, você tem 10 etapas, 10 dias, às vezes, para terminar uma gravura. Então, tudo isso aqui já passa a ser uma coisa mais mecânica, e já você perde um pouco isso. E eu buscava essa parte assim mais rápida na gravura. E, ao mesmo tempo, tem também a questão do material. Porque quando a gente faz uma gravura tradicional, sobretudo uma gravura sobre cobre, né? Uma gravura com cobre, o cobre é super caro, né? O cobre é caro. Você imagina hoje em dia agora, você fazer, digamos, 5 gravuras em 2 cores, 3 gravuras em 2 cores por mês em cobre. Sai uma grana, né? Sai uma grana super forte nisso tudo. Então, às vezes você comprar uma placa de cobre para fazer uma gravura, ou fazer uma gravura em 2 cores e que necessita 2 placas de cobre, é um custo. E ainda tem essa questão do tempo, né? Do tempo na gravura. Então eu buscava uma coisa muito mais rápida, eu buscava algo assim que acompanhasse mais a minha linha de criação. Então eu comecei a fazer essa pesquisa com materiais, né? Comecei a fazer pesquisa com acrílico, com PVC expandido, com papel cartão, com vários, né? Com compensado, aquele compensado fino. E tudo isso buscando sempre, às vezes, fabricar alguns instrumentos que pudessem
aproximar, porque substituir não vai, né? A água tinta não tem nada que vai fazer uma água tinta, mas você pode mudar um pouco a tua linguagem e adaptar você pode adaptar a tua linguagem. E eu comecei a buscar todos esses materiais para tentar acelerar o processo. E tornar o processo mais barato, porque quando você torna o processo mais barato, você acelera o teu processo, porque você pode produzir muito mais, né? Porque uma gravura em metal você vai fazer com cobre, você às vezes faz uma gravura por mês ou duas, porque já não dá nem grana às vezes para comprar o cobre. Assim. Enquanto que você trabalha com material mais barato, né? Material mais rápido, você pode fazer uma gravura aqui, faz outra ali, faz outra amanhã, outra depois, e o material somente quando você compra uma placa de cobre, se você compra uma placa de cobre grande, um dia desse eu perguntei o preço, está 3 mil, né? Você compra 2 placas de acrílico ou 3 placas grandes de acrílico de 1 metro por 2 metros, e aqui você corta e faz 10 vezes mais de gravura, né? Então eu comecei com essa pesquisa e fiz, e essa minha pesquisa lá na Unicamp era isso, né? Trabalhar lá com os alunos com esses novos materiais e tentar acelerar um pouco o processo, substituição do processo de algumas coisas na gravura. E então eu trabalhei com eles lá com eles lá até todo o período que eu fiquei lá em Campinas. E depois de Campinas, a minha esposa foi mandada para trabalhar no México. Aí eu fui para o México, mas eu já fui para o México assim, cansado da gravura, porque eu vivia mudando de um lugar para o outro. Nós vivíamos mudando assim, de um lugar para outro. E a cada vez não dava para levar, também tinha outro problema, a cada vez não dava para levar placas. Placa de cobre, placa de latão, né? As placas de gravura, porque são pesadas, né? Então, a cada vez eu me desfazia de tudo quanto era placa e ia comprar e refazer placa de novo a cada etapa. E aí, quando eu fui para o México, eu digo, não, para mim acabou a gravura, eu não quero mais fazer gravura, eu só vou fazer litografia, porque a pedra a gente não leva para casa, a gente deixa lá para outra utilizar. Mas quando eu cheguei no México, eu descobri um outro mundo. Porque o México ele tem uma tradição muito grande de gravura, né? Eles têm uma tradição enorme de gravura que vem que data da Revolução, né? Com posadas, né? Com posadas. E nessa época da Revolução, eles criaram lá no México os centros populares de gravura, que eram ateliês que tinham ateliês de gravura em cada bairro, assim, né? Para produzir, que na época era para produzir panfletos, para produzir cartões, para produzir todos que louvassem a Revolução ou que utilizassem isso de uma maneira didática, né, até de ensino na comunidade. Então esses centros de gravura popular foram muito importantes no México, né? E isso se enraizou na população e guardou assim uma tradição muito grande na gravura lá. Sobretudo na xilogravura. E quando eu vi... E então quando eu vi tudo isso aqui, eu disse, não, opa, não é hora de parar, não. Aqui está meu doutorado em gravura, né? Apesar de eu não estar vinculado à universidade, aqui está meu doutorado com todo mundo. Aí eu comecei a frequentar todos os ateliês de gravura que eu pude, e entrar em contato com todos os artistas, né? Eu dei a sorte também, porque quando eu fui para lá, eu tive sorte, porque quando eu fui para lá, eu tinha acabado de fazer uma exposição em São Paulo, na Galeria Gravura Brasileira, lá em São Paulo, e o proprietário lá da galeria, eu comentando com ele que eu estava indo para o México, ele me falou, olha, eu acabo de fazer uma exposição de um artista mexicano aqui, vou te dar o endereço, procura por ele, fala, foi eu que mandei. Eu cheguei lá, procurei por esse artista, um rapaz novo, e o rapaz, assim, a gente se tornou super amigo, e ele me apresentou todo mundo de gravura lá, assim, né? Todos os grandes mestres da gravura, ele era amigo de todo mundo, ele tinha estudado com todo mundo. E aí eu tive a sorte de frequentar, assim, a maioria dos ateliês de gravura com todas as pessoas lá. E lá eles têm uma
eles têm uma tradição e um amor assim, pela gravura muito grande, né? Aqui no Brasil a gente tem uma coisa meio estranha, assim, né? Dentro do meio da arte contemporânea, desse meio todo, assim, sobretudo, que é uma certa discriminação com a gravura e com a cerâmica, né? Você nos anos 80, 70, 80, você falar que fazia cerâmica para um artista, né? Fazer cerâmica, ficava parecendo que você era um artista de feira, né? Um artesão, né? Enquanto que no México eles não tem nada disso. Todo artista, todo grande artista lá, ele tem uma produção de cerâmica, de escultura em cerâmica, porque eles têm uma tradição de cerâmica muito grande, que data dos astecas, né? Então todo artista ele tem a produção de cerâmica, assim como todo artista ele é orgulhoso de mostrar sua obra gráfica. Todo artista tem uma obra gráfica, né, que ele mostra, né, sempre tem num catálogo deles, num certo período da vida deles, dos grandes artistas, eles têm uma parte dedicada à obra gráfica dele. Né? E lá eles fazem conferências, encontros de artistas, né, de gravadores. Todo ano lá eles fazem uma conferência internacional de artistas de gravura, onde vem gravadores do mundo todo, de vários lugares do mundo, e aonde eles discutem gravura. São conferências onde tem mesas grandes, assim, com uma bancada grande, com pessoas de vários países, cada um falando de gravura, ou falando de um projeto que eles fizeram ou que estão fazendo. E, paralelamente a isso, tem ateliês que funcionam, assim, em várias salas, tem ateliês que funcionam com artistas que vêm de outros países, né, ministrar técnicas novas de gravura, ministrar maneiras diferentes de abordar gravura, trabalhar com papel, enfim, todas essas coisas. E isso evolui muito o trabalho, né, em gravura lá. Então eles lá estão sempre muito ávidos assim de encontrar artistas de outros países, né, para estabelecer essa troca. Eles gostam muito de fazer essa troca, né, para ter esse aprendizado assim da gravura. E com isso nesse período que eu morei lá, a gente andou fazendo vários intercâmbios, porque nos ateliês que eu conheci e trabalhei lá, a gente andou fazendo uns intercâmbios com o ateliê daqui do Rio de Janeiro, do Júlio Castro, o ateliê 19 lá em Santa Teresa. O Júlio Castro era um amigo meu já de muito tempo, a gente trabalhou junto no Museu de Arte Moderna, lá no ateliê de gravura. E quando eu estive no México, a gente começou, eu virei como que o contato lá e ele meu aqui, né? E a gente começou a fazer esses intercâmbios, e esses intercâmbios eles ainda frutificam até agora, né? Eles sempre vêm lá, o Igor está aí para provar desses intercâmbios lá, de receber esses artistas lá em Santa Teresa. E já mandamos vários artistas para lá. O último artista daqui do Rio de Janeiro a fazer esse intercâmbio lá foi foi o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira, que foi para lá ficar 2 meses lá. E nesse aí nós ficamos também fazendo intercâmbio com outros lugares, com a França, temos um intercâmbio com a França, temos um intercâmbio de gravura também com o Japão, fizemos com o Japão. Temos outro intercâmbio de gravura com o ateliê de Belleville, lá na França. E aqui no Brasil temos com Belém, com vários lugares, né? Então isso... E aí eu continuei, o Júlio agora foi para Porto Alegre. E voltei para o Rio de Janeiro, né? Depois de lá da Colômbia, eu fui morar no México, na Colômbia. Depois do México, eu fui lá morar na Colômbia e trabalhei um pouco também com gravura lá na Colômbia, mas lá na Colômbia aconteceu uma coisa muito mais importante aqui. No México eu tinha parado de fazer tudo, me dediquei somente à gravura. Só a gravura, só a xilogravura, sobretudo a xilogravura. Porque, né, quando eu estive lá, eu conheci... Eu fazia xilogravura, mas eu tinha assim, um certo problema com a gravura a nível de apresentação, né? Porque a xilogravura, com a xilogravura, a gente sempre imprime em papel de arroz, né? A maioria das vezes.
E a apresentação fica meio difícil quando você vai mostrar assim um papel e tem que colocar no passepartout, enfim, tem que melhorar a imagem da xilogravura, porque ninguém vai comprar uma xilogravura no papel de arroz assim, né? Dificilmente alguém compra. Então lá no México eu conheci um cara lá, que ele me indicou um japonês que estava vindo dar um curso no México para os mexicanos, e como eu já conhecia todo mundo, eu pude participar. Era um japonês que ele vinha dar um curso de uma técnica em que eles imprimiam a gravura no papel de arroz e depois eles recortavam toda a gravura e imprimiam com uma cola de arroz a gravura num papel um pouco mais rígido para a apresentação, né? Mas era uma coisa toda super meticulosa, bem japonesa ali, né? E que dava um certo trabalho. Mas aí eu já pensei mais à frente, já digo, bom, eu tenho que adaptar isso ao meu trabalho, o que eu estou buscando para justamente evitar o problema do papel. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa de colas, né, para saber como vai colar, já para substituir a cola de arroz, que já era mais complicado. Enfim, acabei adaptando tudo isso no meu trabalho e eu acho que o período que eu estive lá no México, eu consegui fazer na gravura aquilo que eu sempre busquei. A gente sempre tem umas metas assim, né, que você quer alcançar na gravura, no teu trabalho. Você diz assim, puxa, eu gostaria de fazer um trabalho como esse aqui. Eu acho que eu consegui fazer isso lá no México. Aí comecei, às vezes, até a aumentar a gravura, e fiz uma exposição. E antes de eu sair de lá, eu fiz uma exposição com gravuras xilogravuras de 1,12 m por 1,50 m, né? Uma coisa de doido, assim, né? Aí depois eu acabei reduzindo, porque esse tipo de gravura não se vende, só dá trabalho. E depois disso, passado esse período, eu voltei para o Rio de Janeiro em 2018, voltei aqui para o Rio de Janeiro e abri um ateliê de gravura na Glória, que se chama esse ateliê aqui, se chama Estúdio Gráfico. É Studio, na verdade, porque do meu nome, Dio Viana, aí isso é uma ideia da minha esposa, ela colocou Studio Gráfico. E abri esse ateliê aqui no bairro da Glória. A gente tem feito algumas exposições lá, participado daquele Portas Abertas, aquele Circuito Oriente que tem em Santa Teresa, né? Não sei se alguém já visitou as exposições que fazem parte desse circuito. E a intenção aqui, quando eu abri esse ateliê aqui, era retomar a minha atividade como impressor de gravura. E abri o ateliê, mas logo depois veio o Covid. O ateliê ficou fechado todo esse período. Logo depois nós voltamos à atividade no ateliê. E aqui nós pegamos. Aí o primeiro trabalho que nós tivemos já retomando as atividades foi uma tiragem de gravura para o centenário da Feigostrova. Foram 112 gravuras, que era uma encomenda do Museu da Chácara do Céu. Depois disso, continuei fazendo alguns trabalhos de impressão. Aí depois eu diminuí um pouco o trabalho de impressão, porque também todo o tempo de trabalho com impressão, assim, esse trabalho que força muito, ele acarreta assim, uns problemas, às vezes, de saúde, como nas outras pessoas, problemas de pulmão. Aqui, no caso, é problema da LER que chama, né? E então já tenho uma certa dificuldade, eu não posso mais imprimir tantas gravuras assim, né? E aí eu diminuí o trabalho de impressão e passei a me dedicar mais ao meu trabalho de gravura, né? Passei a dedicar mais ao meu trabalho de gravura, fazer minhas próprias gravuras. E o ateliê eu fiquei dando mais cursos assim, né? Eu estou começando a botar uma atividade lá de cursos temporários. Mas workshops, cursos curtos assim.
porque eu não fico o ano todo aqui no Rio de Janeiro, e também porque na gravura, tem muitos ateliês de gravura que ensinam as técnicas tradicionais de gravura, que são as técnicas de água forte, água tinta, não são as técnicas mais tradicionais. Isso tem muitos ateliês aí que ensinam, tem o Parque Lage, tem o Kubenka, tem o Ingá, tem vários, tem aqui, tem vários lugares. E não é muito o que eu busco na gravura. Na gravura eu estou buscando um outro caminho na gravura, eu estou buscando um trabalho que vai muito mais além da gravura, né? Uma outra discussão em termos da gravura, com técnicas, com abordagens diferentes da gravura, com técnicas diferentes, com materiais novos. Então eu estou priorizando cursos com técnicas alternativas de gravura, né? Que possam enriquecer a gravura de uma outra maneira, ou dar uma outra linha para a gravura, ou facilitar de uma certa forma na gravura o trabalho de um artista ou de um aluno que esteja começando com gravura. Então a gente vai dar um curso lá de cologravura, técnicas assim desse tipo, né? E a cologravura, por exemplo, é uma técnica em que você trabalha com papelão, que você cola materiais, né, em cima, carburundo, enfim, várias coisas assim, que vai ser com a Nathalie, não sei se vai ser em abril, ou talvez ela está muito ocupada, talvez pule só para novembro. E tivemos um curso agora lá de fotogravura, com uma técnica nova de fotogravura, que é uma técnica que a gente trabalha a partir de fotocópia a laser, que trabalha assim, né? Você faz a fotocópia da fotografia, depois transfere isso para a placa, e, enfim, não é mais aquela... Não é aquela técnica da fotogravura que você tem que fazer com laboratório fotográfico, essas coisas mais complicadas, né? Então são coisas que eu busco assim na gravura, né? Essas técnicas mais alternativas. E, enfim, dar andamento aí na gravura, né? Nessa coisa da pesquisa, da gravura, e tentar dar uma outra dimensão e uma outra discussão em termos da linguagem gráfica, né? Do artista, discutir com o artista, e também com a própria gravura, né? E isso daqui é uma coisa bem interessante, né? Porque também na gravura a gente às vezes tem uma certa dificuldade assim, né, de tentar avançar, e o medo de sair da técnica, né? E entrar mais em outra técnica. Então, às vezes, se restringe um pouco o trabalho de se lançar assim, né? Então, o que eu busco é dar essa abertura, assim, né? É dar essa abertura, discutir esse tipo de abertura, assim, né? Para tentar... Agora, isso, claro, isso vem um pouco do meu trabalho de impressor, né? Porque quando você trabalha como impressor de gravura, na maioria das vezes não, mas muitas vezes, você trabalha com artistas que eles nunca fizeram gravura. Que eles simplesmente querem fazer uma gravura, querem ter uma pequena produção gráfica, mas eles não conhecem as técnicas de gravura, não sabem, enfim, todas aquelas manhas que requer anos para aprender, né, na gravura. Então, quando esses artistas trabalham como impressor, a gente apresenta alternativas. Pelo conhecimento que tem em gravura, de técnicas, e, enfim, de impressão, de cor, de todas essas coisas, a gente é obrigado a apresentar alternativa para os artistas, né? E aí é que a gente vai dizer para o artista dizer claramente, olha, essa cor aqui não cai bem, se você fizer isso aqui, dá uma olhada, vamos fazer isso aqui, tu vai ver, deixa eu fazer e depois tu olha e me diz. E é nisso que é mais ou menos por aí que vai o trabalho de impressor, né? Que, para mim, esse trabalho de impressor, para mim, foi a coisa mais importante da minha formação.
né? A parte do aprendizado, né, em gravura, com todos os artistas com quem eu convivi, é a parte mais importante, porque cada artista que eu pegava, que eu ia trabalhar ou que eu imprimia uma gravura, tinha uma maneira diferente de resolver a gravura. E isso me envolvia diretamente com a gravura, com a própria gravura, né? A descobrir como ele fez a gravura, né? E entender o processo para eu poder imprimir. Então isso era como quase que uma aula de gravura. Então nisso você aprende várias coisas. E quando depois você é gravador, que você vai aplicar todas essas técnicas, todo esse conhecimento na tua própria gravura, claro, você vai enriquecer muito mais a tua gravura com essas técnicas de impressão, né? Então é por isso que é importante, no caso da gravura, assim, trabalhar bastante a impressão também. Não negligenciar muito. Negligenciar se diz? Negligenciar. Eu misturo às vezes. Negligenciar a impressão, porque ali está um trabalho importante dentro, né? Está um trabalho importante dentro para solucionar, porque às vezes a gravura em si, como a placa de gravura, é somente uma placa gravada, né? E que não significa que você vai ter que imprimir aquela gravura somente daquilo que está ali, né? Em preto com aquilo que está ali, né? Aquilo ali, a placa gravada ali, é um suporte, nada mais, né? É um suporte. E é esse suporte que vai te lançar aqui, né? É aqui que vai a tua imaginação e é aqui que vai o teu... Se você tiver um conhecimento de impressão, ou se você for mais além, a tua maneira de entintar, a tua maneira de limpar, a tua maneira de acrescentar, tirar, repor, todas essas coisas, tem que deixar o campo aberto, né? Tem que deixar o campo aberto para isso. Você não pode se fechar quanto a isso. Se você se fecha, você se limita. Então, você deixando esse campo aberto para, no caso da impressão, né, vai te dar múltiplas possibilidades. Agora, não significa também que no caso da impressão, se você utilizar uma placa de cobre, por exemplo, para fazer uma gravura de metal e que você quer colocar uma outra cor, você pode colocar com uma outra placa de acrílico, com uma outra coisa, que você vai aí trabalhando, né? Você vai moldando. E os recursos de impressão, da técnica de impressão, eles são imensos, né? Porque você tem os recursos aqui da própria impressão, você tem os recursos do puxoar, que são aquelas máscaras, né? Fazer aquele recorte de papel, aquelas máscaras. Tem o recurso do rolo, e no próprio rolo você tem vários tipos de recursos, né? Que é no caso da tinta, da viscosidade. Na própria tinta você tem vários recursos, né? Na própria tinta você tem os recursos, por exemplo, na tinta você tem os recursos da viscosidade, da transparência, né? Da tinta, como se diz, da espessura da tinta, né? Da espessura da tinta. Tudo isso dá uma outra dimensão na gravura. Até mesmo a própria tinta que você rola no fundo de uma placa para dar um fundo azul, por exemplo, assim, ele é importante. Ele pode ser diferente. Tem um caso aqui que aconteceu bem interessante com a Faiga. Eu fui impressor da Faiga Ostrover de 92 por aí até 97, antes de eu ir para a França. E eu fui ser impressor da Faiga porque foi o Carlos Martins que me falou que ela estava voltando a fazer gravura em metal e que ela estava procurando um impressor e ele me indicou para trabalhar com ela. E eu fui lá e a gente começou a fazer gravura. Ela estava retomando a gravura em metal. Ela fazia muito tempo que ela tinha parado a gravura em metal, ela estava retomando. Então ela estava com umas placas assim, grandes, gravado aquelas manchas em preto, né? Aquelas manchas assim que ela fazia. E a gente estava imprimindo essas manchas, a gente estava testando cor preto, misturando azul com preto para tentar dar uma veladura e limpava menos para tentar deixar uma veladura na própria tinta e não estava funcionando. Aí eu falei assim, eu digo, Faiga,
E se a gente experimentasse um rolo? Ela falou, mas vai ficar chapado. Eu disse, não, vamos experimentar um rolo com uma técnica utilizada pela Teresa Miranda, que eu já utilizei e funciona. Ela disse, vamos. Que era a técnica da Teresa Miranda que ela chamava de viscosidade. Né? Que era a técnica de viscosidade, em que ela trabalhava com... que é um pouco a técnica do Reiter, né? Aquela técnica do Reiter. E que trabalhava com viscosidade do rolo, espessura do rolo, mais grosso, mais mole, mais duro, e com a viscosidade da tinta. A tinta muito líquida, ela penetra mais, a tinta menos líquida, ela penetra só ela vai só na superfície. Jogar um pouco com essas coisas na impressão, né? Para vocês verem que o quanto dá de diferente, né? Numa coisinha assim. E aí eu digo, vamos experimentar? Vamos. Aí eu peguei e joguei um monte de... que era uma coisa que eu já tinha experimentado na minha gravura também. Aí eu joguei um azul, ela queria um azul, eu joguei um pingo de azul, um pingo de azul, não, eu joguei um bolo assim de transparente, e joguei uns 2 pingos de azul assim, na tinta. Quer dizer, ficou muito transparente e os 2 pingos de azul assim. Aí a gente misturou, aí rolou aquilo na placa. Na verdade, o azul, o transparente em maior quantidade, quando você pinga o azul, ou dá um pouco de azul, ou de amarelo, ou de vermelho, não importa a cor, ele entra numa quantidade muito pequena. Ele vai quase que só tingir a tinta, né? Ele vai tingir a tinta. E aí, quando a gente rolou a tinta em cima da placa toda e imprimiu em cima do preto, já o transparente, ele uniformiza todo aquele preto, né? Todas as manchinhas que parecem sujas, ela uniformiza. E o azul, ele fica bem transparente e que dá um tom quase de uma aquarela, como ela fazia, né? Dá um tom quase de uma aquarela, assim, no fundo da gravura, né? E ela, puxa, caramba, resolveu. E aí a gente imprimiu uma série de gravuras só usando essa técnica, né, e modificando as cores, né? E então, na impressão, acontece tudo isso agora, e isso que é bom, né? Porque uma técnica que eu já tinha visto com a Teresa Miranda, que eu tinha feito com ela uma vez num cursinho que ela deu, e que eu apliquei comigo, e que utilizei com ela, você vê que tudo isso é um conhecimento na técnica, né, que vai se utilizando assim e vai enriquecendo, e que enriquece cada vez mais a gravura, né? Então é por isso que o lance da impressão, ele dá trabalho, claro, né? Que é aquela coisa de tudo quanto é ateliê de gravura, né? É bom colocar tinta, mas não é bom limpar depois, né? Então, é bom sempre dessa parte aí procurar avançar um pouco mais para resolver, né? Para resolver essa questão da gravura, porque você pode trabalhar aqueles recortes assim, né? Você pode acrescentar. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, nos ateliês ali dos Estados Unidos, aqueles ateliês do Tamarindo, por exemplo, né? Que tem um livro, não sei se você chegou a ver. Lá nos Estados Unidos, eles não costumam chamar muito assim, para algumas técnicas, eles não costumam chamar muito assim as técnicas de gravura como é o nome que elas têm, né? Engraving, essas coisas assim. Eles chamam muitas vezes só print, né? Impressão. Porque impressão ela aborda várias coisas, né? Ela aborda muita coisa, né? Porque para eles o que interessa é a tiragem. Eles fazem tiragem, mas eles fazem às vezes uma tiragem completa de uma gravura só utilizando um puxo-ar como é um recorte do stencil, mais ou menos, assim, né? Que se utiliza, né? Eles fazem isso lá, né? E se faz bastante isso, né? Que é utilizar um stencil em cima de uma placa assim e você só imprime onde está recortado o stencil. Então eles se utilizam muito dessas astúcias assim de impressão e que eles chamam prints. E isso isso é muito legal, que é uma coisa bem a explorar nos ateliês assim para enriquecer, né, uma gravura assim na hora da impressão. E aí então eu trabalhei, né, tive toda essa experiência aí com a parte da impressão, de gravura. Eu andei pegando nesses últimos tempos, eu também tive uma passagem pelo ateliê de gravura da UNB em Brasília. Eu trabalhei um pouco com eles lá no ateliê.
E lá no ateliê de gravura em Brasília, eles montaram um projeto lá, e que foi muito interessante eu trabalhar no ateliê de gravura em Brasília, porque a primeira professora de gravura do ateliê, a primeira professora de gravura lá do ateliê de gravura da Universidade de Brasília, logo que ele foi criado, foi a Marília Rodrigues, que foi uma artista que eu trabalhei com ela aqui no Rio de Janeiro muito tempo, né, imprimindo na casa dela, indo lá trabalhar com ela. Então eu tinha uma certa relação assim muito sentimental com isso. E a Marília Rodrigues, e eu fui trabalhar no ateliê lá da UNB, e eles tinham um projeto lá de gravura, de convidar sempre 5 artistas e lançar uma espécie de livro de impressões, de gravura, né? Tipo um clube de gravura, assim, né? Que era um livro de artista com 5 gravuras de 5 artistas de lá de Brasília. E eu trabalhando lá com eles, a garota lá, coordenadora, ela sabia que eu já tinha trabalhado em uma experiência com impressão, então ela me convidou para imprimir essas gravuras lá do ateliê. Só que eram 560 gravuras. Não, 550 gravuras em metal para imprimir. Né? Gravura pra caramba, né? E aí eu disse, não, eu disse, olha, eu aceito o desafio, mas é muita coisa. Dá muito trabalho, vai dar muito tempo. Bom, ia ganhar uma grana, né? Mas é muito tempo. E ela disse, pois é, mas a gente aqui tem uma certa dificuldade aqui no ateliê da UNB, porque não tem impressoras, não tem... Eu digo, vamos fazer um negócio. Já que vocês têm dificuldade com essa parte de impressão aqui no ateliê e que não tem pessoas que estão capacitadas a trabalhar com impressor, assim, como vocês não têm impressor, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essas 500 impressões e vamos fazer uma formação. Aproveitar e fazer uma formação, né? E aí, então, eu digo, agora eu deixo vocês de elegerem aqui os alunos, a gente organiza um grupo de 10 alunos aqui, e a gente vai montar toda uma sala aqui para fazer uma formação de todo esse grupo, no caso para impressão. E aí foi bem legal, porque aí eles escolheram lá os alunos, e a gente montou, né? E aí tinha um que se ficava especializado, assim, um que que cortava o papel, o outro que limpava, o outro que molhava, o outro que fazia aqui, mas a gente ia girando para cada um, que nem uma linha de montagem, né? A gente ia girando para cada um, não eram 10 não, eram 8. Cada um fizesse um pouco. E sempre passava comigo aqui eu entintava, dava a primeira, tintava, passava em frente, eles davam as primeiras limpezas, e quando chegava naquela parte já mais delicada, aí eu pegava só para dar o retoque final, né? Para dar aquela limpeza final. E com isso a gente fez essa cadeia, né? Se formou e a gente fez assim uma formação de alunos lá da Unicamp, da Unicamp já de Brasília, da UNB, para imprimir gravura, né? E aí foi super, super legal, assim, né? Mas é isso. E aí outra coisa, aqui, depois eu mostro. Aí depois disso também tem uma outra coisa que eu queria comentar, é que todo esse tempo que eu andei fazendo gravura, sobretudo estilogravura, eu fiz muita estilogravura, a maioria das vezes foi estilogravura, eu sempre fui aumentando o tamanho do trabalho. Mas eu nunca gostei muito de tiragens de gravura, né? Porque as tiragens de gravura, assim, ou você tira todas ou vai tirando aos poucos. Vai fazendo edição aos poucos, né? Você, digamos, 30 cópias, você não vai fazer 30 cópias, você faz 5, vendeu as 5, faz mais 5. Só que às vezes você está 7 anos depois imprimindo uma gravura de 7 anos atrás. Isso é muito chato. E às vezes a outra opção é você imprimir tudo. Se você imprime tudo, você fica com 30 gravuras guardadas, não vende nenhuma, foi dinheiro jogado fora, né? Em papel e material. E aí então eu briguei um pouco com essas coisas de tiragem de gravura, né? Um pouco por influência do Dionísio Del Santo. Que o Dionísio Del Santo, ele trabalhava
ele trabalhava com as permutações. Ele fazia uma placa de serigrafia, ele fazia as gravuras dele em serigrafia, ele fazia o desenho, e ele fazia blocos assim. Ele fazia, digamos, 50 cópias, mas ele separava os papéis em blocos de 5, assim, 5 ou 10, depende. Mas, digamos, de 5, ele separava em blocos, assim. E aí, esses primeiros 5, ele imprimia esse mesmo desenho com amarelo. O segundo, o mesmo desenho com azul. O segundo, o terceiro, o mesmo desenho com verde. E o outro, enfim, as cores que ele escolhia. Ele imprimia tudo aquilo. Depois, ele pegava, tirava uma de cada e ia misturando as cópias aqui, as cores, para ficar uma cor de cada. Aí ele vinha com a outra impressão que vai por cima, aí ele imprimava, aí sempre nos blocos de 5 ou 10, depende, porque dependia da cor, do número de cores. Aí ele vinha com azul, vermelho, verde, não sei o que, em cima de cada, né? E aí essa aqui ficou uma verde em cima do amarelo, a outra ficou um azul em cima do vermelho, enfim, misturando. Aí ele, digamos, se a gravura tivesse 3 ou 4 passagens, ele misturava isso assim. Então, ao final, ele ficava com todas as 50 gravuras ali, digamos, mas cada uma numa cor diferente, numa combinação de cores diferentes. E ele não tinha essa coisa de fazer uma gravura, uma imagem só com 50 cópias. Ele tinha 50 cópias, mas eram 50 imagens, 50 cores diferentes da mesma imagem, né? E essa era super legal, né? Isso, porque você, para a própria venda da gravura, é uma opção a mais, né? Então eu fiz algumas tiragens, mas eu não gosto muito de tiragem. Então eu sempre trabalhei com essa coisa assim dessas variações. E trabalhando na xilogravura, eu comecei a fazer as gravuras grandes, assim, as placas de estilo grandes, né, para gravar. Isso dá muito trabalho, né, para fazer uma cópia só. Então dá muito trabalho para fazer uma cópia só. Então aí eu misturava, eu comecei a trabalhar sempre do mesmo tamanho, e aí misturando uma com a outra. E fazendo gravuras diferentes, mas misturando uma placa com a outra. Porque se eu fizesse 10 placas, a interconexão dessas 10 placas uma com a outra me dá quase que uma possibilidade de fazer umas 30, pelo menos, ou 50 gravuras diferentes uma das outras, né? E a partir daí, com as placas grandes, já que dava muito trabalho para cortar, o próprio Igor aí sabe que ele que estava cortando as minhas placas ultimamente, e ela é um trabalho muito grande para fazer uma coisa, às vezes, muito simples, né? Então, essas placas aqui, eu utilizava para pintura. Porque tem um outro fator da gravura também comigo, que eu chamo da gravura, essa gravura, se chama de gravura expandida, né? Que é essa outra dimensão da gravura. E que eu utilizo a gravura associada à pintura. E para mim, eu considero assim a gravura, a pintura, uma prolongação da gravura e a gravura, enfim, vice-versa. Elas dialogam. Para mim, elas dialogam as duas, né? Então eu imprimo muitas vezes essas gravuras, essas xilogravuras grandes, às vezes eu imprimo em cima da tela, ou imprimo muitas das vezes em cima de papel mais fino, papel de arroz, né? E vou colando na tela e vou fazendo colagens e vou fazendo misturas, né? Da técnica da xilogravura com a pintura, né? Fazendo com que as duas se dialoguem. E isso daqui é muito interessante, porque eu já fazia pintura. Há bastante tempo eu já fazia pintura. E sempre fiz gravura. Mas teve uma época que eu fui fazer pintura lá no Parque Lage com a Beatriz e com o Daniel. E lá eu comecei a querer ser pintor, um pouco aquele de ficar com pincel e E aí um dia eu encontrei com o Armando Matos, que era gravador também, que era pintor. Aí o Armando, a gente conversando, aquelas conversas assim sobre gravura, sobre pintura. Ele me colocou isso, ele disse, cara, nós somos artistas gráficos, né? Nós somos artistas gráficos e é difícil a gente entender o pictórico ali, né? Nós somos artistas gráficos, então o que a gente tem que fazer é se utilizar desse conhecimento gráfico que nós temos e aplicar esse conhecimento gráfico na pintura.
tu vai ver como as coisas vão se resolver muito mais facilmente. Aí caiu a ficha, né? Aí caiu a ficha, eu disse, nossa, é por aí, né? Eu não tenho nada que ficar resolver como pintura, eu tenho que se utilizar das mesmas coisas na tela, né? Das coisas da gravura. Aí eu comecei na pintura, eu comecei a fazer as mesmas coisas, eu comecei a raspar, cortar, enfim, colar e colocar e fazer aquelas coisas que são características da gravura, né? Do tira e põe da gravura, né? Do coloca e apaga, né? Da gravura o tempo todo, que a gravura é isso, né? E isso me levou para um outro caminho, né? Que hoje em dia eu trabalho bastante com pintura, né? Trabalho bastante com pintura, mas que tem uma influência muito grande da gravura, né? Aqui eu trouxe algumas imagens aqui de gravuras. Opa, tá. Essas daqui são xilogravuras. Essas são xilogravuras em tamanho de 1 metro por 76. E eu trabalho, para mim a xilogravura, sobretudo a xilogravura, a xilogravura é uma técnica de superposição, né? A impressão é uma impressão de superposição. Você vê, por exemplo, é muito característico nas gravuras de cordel. Você vê no J. Borges, por exemplo, né, que tem as gravuras, você tem sempre aquela impressão de base e as outras tintas que vão grossas por cima, imprimindo, né, até a última cor, que geralmente às vezes é preto, né? Mas é uma coisa que não me interessa na gravura, essa coisa da superposição. O que me interessa é o diálogo das cores e tentar se aproximar um pouco mais do que eu estaria fazendo com pintura. Então eu trabalho na gravura, eu trabalho muito com transparente, com tinta transparente. Eu uso muita tinta transparente na gravura. Porque as cores elas se fundem quando a gente utiliza o transparente. Você coloca as camadas e as camadas dialogam uma com a outra. Você coloca até 3, 4 camadas, elas se fundem e você obtém, por exemplo, em 2 partes dessa daqui, você obtém às vezes 3 ou 4 tonalidades, né? O que você levaria, por exemplo, para ser em quatro placas, coisas assim, né? Essas aqui são também, eu acho que eu tenho aqui essas gravuras. Essas são xilogravuras, né? E também utilizando a mesma técnica, com transparente. São todas xilogravuras grandes. E aí, essa daqui com técnica, né, com rolo. Enfim, para você ver, como eu estava dizendo, né, que a impressão na gravura, ela dá uma possibilidade de imagem depois, né, de acabamento da imagem, muito importante, porque você vai ver, por exemplo, numa gravura como essa aqui, ela tem 2 placas. E parece que tem bastante cores, né? Parece que tem bastante cores. E tudo isso é o quê? Um recurso de impressão, né? É um recurso puramente de impressão. Essa daqui é o mesmo desenho, né? Que eu vou fazendo variações, como eu falei, né? Como eu faço cópia única, ou às vezes 2 cópias no máximo, então eu vou trabalhando também dentro dessas variações de cores. Tudo cortado com goiva, tudo cortado com goiva. Essas aqui são placas que elas são uma folha inteira daquele papel Hahnemann, né? E essa imagem, por exemplo, aqui, essa gravura aqui foi uma das últimas que eu fiz, essa daqui. Essa imagem aqui, que são esses galhos caindo assim, né? Essa imagem aí, que foi cortada até pelo Igor aí, essa imagem eu utilizo na gravura e eu utilizo na pintura, porque também tem uma outra variação das placas de gravura que eu tenho, é que quando ela se estende para pintura, por exemplo, eu utilizo muito o processo de frotagem, né, que é colocar um papel fino em cima e riscando assim por cima, né?
Então, essa imagem, por exemplo, aqui eu tenho já uma série de... Essa foi a última, mas eu já tenho uma série de desenhos disso daqui. Em que eu vou com carvão e com aquele bastão grosso de tinta óleo, assim, e vou lixando e vou transformando isso em desenho. Não fica aquela coisa chapada da gravura, né? Da impressão com rolo, mas fica aquelas variações do desenho, né? Porque o que interessa já é mais o movimento da linha e não a impressão. E essa daqui, por exemplo, essa é curiosa, essa gravura aqui. Dentro desse processo da gravura, em que eu busco, dizendo que eu não quero, assim, tipo, fazer tiragens, que eu faço só 2 cópias, 3 cópias, mas que ao mesmo tempo eu não vou gravar uma placa grande dessa só para 2 cópias, que também é masoquismo isso. Essa placa aqui, por exemplo, essa imagem aqui, é uma imagem de galhos de árvore, assim, né? Uma imagem de galhos de árvore que eu desenhei, e eu desenhei na placa, mas eu cortei a placa aqui no meio, assim, nesse sentido e nesse sentido aqui. Por que eu fiz isso? Para me dar uma variação a mais na imagem. Quer dizer que essa imagem aqui, que ela está inteira aqui, na hora que eu vou imprimir, eu junto essas 4 placas. Mas numa outra gravura que eu for fazer, essa placa aqui, eu giro ela de cabeça para baixo, essa daqui eu deixo como está, eu giro essa assim, me dá uma outra imagem. E aí essa que está aqui eu jogo para cá, essa que eu jogo para cá, vai me dar uma variação enorme de coisas, né? Isso dentro da minha própria linguagem de trabalho, né? No caso aqui, dentro da minha própria linguagem de trabalho. Essa daqui eu fiz de amarelo, fiz em vermelho, vou fazer em preto, ainda vou fazer colagem com ela na pintura. E quer dizer, para uma gravura que só... Para essa aqui que só tem 2 gravuras, a variação dela em outras técnicas vai, né? Então, para vocês verem que a gravura, ela não se restringe só à coisa da gravura ali, de você desenhar e fazer aquela coisa ali, que às vezes até as pessoas discriminam que está fazendo aquela coisinha ali. Não é nada disso, né? Ela tem uma dimensão muito maior, basta a gente perceber e ir buscar, né? Essa daqui também é a variação da mesma placa, né? Essa daqui já são gravuras também que só mistura ponta seca com xilogravura, né? Tudo que é atrás assim está mais chapado na xilogravura, mas isso daqui é ponta seca em cima de poliestireno, né? Essa é grande, né? Aquele poliestireno expandido, que não é caro aquilo, né? Não é um material caro, né? Então, desses materiais, essas gravuras todas, eu só faço com materiais que são os mais baratos que tem, né? Então, eu tenho uma produção muito grande de gravura, faço muitas gravuras a um custo muito baixo. E que é isso que é o mais interessante, né? E isso, com essa gravura, com esse custo mais baixo, me alimenta a produção. Aí eu posso ficar trabalhando, porque não é uma questão de criação, mas uma questão de ter material para trabalhar. E vou trabalhando, né? Isso daqui já é carburundo, aquilo lá é ponta seca. Essa daqui é toda xilogravura, né? Essa é toda xilogravura. Agora tem uma outra coisa também nas técnicas de impressão, por exemplo, é que quando eu busco essa coisa dos novos materiais, assim, materiais alternativos para trabalhar a gravura, é que eu sempre também estou buscando os materiais mais finos, né? Que possa se passar na prensa. Que é importante, porque às vezes senão cria um problema técnico ali de levanta rolo, baixa rolo, uma madeira dessa grossura, outra madeira mais grossa, enfim, aquelas coisas todas. Então é sempre buscar trabalhar na mesma espessura, porque facilita essa coisa de não ter que estar ajustando a máquina, né?
E quando você trabalha na xilogravura, essas madeiras, sobretudo a xilogravura, nesse compensado mais fino, você também pode entintar a xilogravura com o mesmo processo do metal. Em vez de entintar com rolo, você coloca tinta nos veios da madeira ali, né? E você fica com uma textura de madeira, assim, né? Que é o que eu fiz aqui, nesse fundo aqui, né? Então, as possibilidades assim são imensas. Aqui também já é a mesma gravura lá, em que eu vou mudando aqui, né? Vou girando as coisas, vai me dando uma outra coisa. Isso aqui, essa é ponta seca, lá é estilogravura, né? Essa é uma ponta seca. Essa é toda ponta seca, né? Sobre o poliestireno. Essas aqui são gravuras com carburundo, com rolo ali, né? Com estilo. Agora, eu falo aqui, né? Eu estou falando aqui muito mais. Eu estou falando aqui muito mais da parte técnica do meu trabalho, né? Que seria a coisa quanto a material, né? Material é a coisa material, quanto os materiais que eu trabalho na minha gravura, né? Mas o meu trabalho, né? O que é a minha linguagem, ele é um trabalho está todo é um trabalho que sempre esteve ligado à cultura amazônica. Então, todo o meu trabalho está baseado em cima de questões da Amazônia, porque eu nasci em Belém, eu nasci em Santarém, eu convivi toda a minha infância lá e tudo que tem aqui são coisas que remetem a toda uma linguagem, a todo um repertório, né? Que eu já venho trabalhando há 30 anos já, né? Essa aqui é uma xilogravura. Ela tem 1,12 m por 1,52 m. Para o trabalho que deu, né? Que dá de cavar tudo isso de madeira. É por isso que eu falo. Agora, essa daqui ela tem uma cópia lá. Ela só tem uma cópia. De tanto trabalho que dá para fazer que não dá para avançar mais. Mas eu tenho uma outra versão em outras cores. Essa também é uma xilogravura, também grande. Esse daqui é carburundo com xilogravura, né? São carburundo aqui. Essa é só xilogravura, também grande. Essa aqui é uma xilogravura também com carburundo, com técnica de carburundo, né? O carburundo é um pó, o carburundo é um pó de ferro que se utiliza na lito, né? A gente mistura isso com cola e utiliza em cima de uma placa enfim, para reter a tinta. Porque o que é o princípio da gravura, né? A gravura é o quê? A gravura é uma placa, é uma superfície e qualquer coisa que esteja interferindo dentro dessa superfície lisa aqui, ela é uma gravação. Ela vai gravar, ela vai reter tinta. Seja em profundidade, seja em relevo, né? Então, tudo que você cola em cima de uma placa, assim, você vai entintar, vai reter tinta. Tudo que você grava e que você escava, vai reter tinta também, ou, no caso da xilogravura, vai ficar em branco, né? Então, dentro desse princípio, e que você tem uma placa que seja, por exemplo, de acrílico, que é liso, tudo que você virar em cima vai interferir. Hoje em dia tem um cara aí, lá na França, que ele fabrica umas... Isso a gente vê no Instagram. Ele fabrica umas ferramentas para se trabalhar somente em placa de acrílico, para dar efeitos assim, né? De gravura, dessas coisas assim, em placas de acrílico. É uma quantidade enorme que ele tem de ferramentas. Agora são caras, né? Isso aqui é uma xilogravura também. Essa é toda a xilogravura.
Essa daqui é uma xilogravura misturado com carborundum aqui, uma parte que tem carborundum. Essa aqui é só ponta seca, toda ela em ponta seca, em placas de acrílico. Ah, tem naquela ali, tem um pouco ali, são esses pontos aqui, são esses pontos. Né? Essa daqui é essa daqui é uma reunião de técnicos. Ela tem litografia, carborundum, xilo, tá? Tem uma reunião de técnicos. Né? Litografia? Litografia? A litografia é uma técnica que a gente utiliza, trabalha em cima de pedras, de uma pedra calcária, né? Aqui, olha, professora de geografia, ela vai te explicar direitinho aí depois. Essa daqui é uma xilogravura também. Essa daqui é uma técnica. Bom, ela está com esse negócio assim aqui, porque ela está dividida, porque, na verdade, essa gravura, eu emolduro ela com... Eu molduro ela com... Cada pedaço tem 50 por 70. Então, eu emolduro com uma moldura em preto sempre, cada uma, e eu junto depois, né? Por isso que ela está separada. Essa técnica aqui é uma técnica que lá no México, eles chamam de litografia a seco. É uma técnica em que eles trabalham com aquela lâmina de offset, mas sem ela estar emulsionada. Ela virgem ainda, só como que se tivesse que com jato, tipo um jato de areia, né, que ela tem, né? E eles trabalham só com isso e a gente trabalha assim com lápis, com transferência de fotocópia e depois a gente passa uma camada de silicone em cima e depois de passar o silicone a gente espalha bem o silicone, limpa bem o silicone, depois com thinner a gente lava o silicone e a gente retira todo o desenho e o desenho fica em aberto onde vai receber a tinta do rolo, quase como a litografia. Uma técnica que eles inventaram por lá. Isso daqui são gravuras menores lá, com ponta seca ponta seca e xilogravura sempre misturado. Isso daqui também é xilogravura com ponta seca e carborundum. Isso daqui são xilogravuras. Essas são xilogravuras também. Xilogravura em várias cores, né? Por exemplo, essa daqui é quando eu falo do transparente, né? Essa gravura, por exemplo, aqui eu trabalho muito com transparente, né? Então aqui tem 3 impressões nessa gravura, né? Mas dá a impressão de que só existe uma impressão, porque elas estão fundidas as cores, né? Elas se fundem as cores. Essas também são todas xilogravuras. Também essas também são todas xilogravuras. Essa daqui é uma litografia. Essas também são xilogravuras. Essa é uma lito. Agora, no caso quando eu falo que trabalhar esses novos materiais para a gravura, né, para ficar mais barato, trabalhar em acrílico, essas coisas todas, muitas vezes a gente tem que fabricar os próprios instrumentos, né? Você pega ali agulha, enfim, todas essas coisas, vai juntando um monte de agulha, você tem uma escovinha assim que dá um monte de risquinho e vai dando uns efeitos assim, enfim, cada um vai descobrindo, às vezes vai inventando, né? Essas aqui são gravuras em metal, está misturado ponta seca, essas eu tenho aqui, que quem quiser ver, elas estão aqui. Essa daqui foi eu coloquei essa imagem porque isso é uma gravura minha de 96, de uma exposição que eu fiz lá no Museu de Belas Artes,
em que eu expus gravura de essas gravuras grandes, né, de 1,20 m por 1 m, que é gravura em metal, que é aqui em técnica tradicional, né, água tinta com água forte. E como eu tinha uma prensa menor e que eu tinha e não tinha muito espaço, todas essas deu muito trabalho porque todas essas gravuras eu fiz em 4 placas que eu juntava, né? Então eu tinha que ter o tempo de ácido igualzinho para todas elas para não ficar uma diferente da outra. E essas aqui são pinturas. E são pinturas onde eu coloco, eu coloco aqui aquela coisa que eu falei, né? Da mistura das técnicas, da xilogravura com a pintura, né? Em que eu me utilizo de gravuras impressas, me utilizo. Às vezes eu já faço uma xilogravura com a intenção de utilizar na pintura, uma xilogravura, né? Atualmente tem 2 artistas assim que eu gosto muito do trabalho deles, que eles trabalham um pouco dentro dessa linha, assim, né? Um é o Fabrício Lopes, lá de São Paulo. O trabalho dele é muito bom, né? Ele utiliza muito a xilogravura na pintura. E tem um artista francês, também um garoto novo francês, que chama Damien Deroubet, que ele também trabalha muito nessa linha, e ele faz xilogravuras grandes, assim, só para interferir com pintura em cima, né? Essa daqui também, né? Anteriormente, lá atrás tinha uma xilogravura em que tinha a imagem dessa pintura aqui, né? Que tinha esse fundo dessa pintura estava lá. Então essa pintura é um fundo de uma xilogravura impressa em papel de arroz, né? Feita só para fazer a colagem de pintura. Essa daqui também, uma pintura em papel com uma colagem de xilogravura lá. E dá muita, a gravura ela não está restrita, né? Bom, aqui isso é tipo currículo, essas coisas. Mas é isso.